Andamos pelas ruas de nossa capital e às vezes não percebemos que, ao transitar, estamos integrando um grande sistema, usado por todos, cada um de seu jeito, onde temos várias opções de rotas e caminhos, meios de transporte, melhores ligações, determinados ambientes neste espaço, tudo isso inserida no contexto de uma sociedade em processo de constante crescimento demográfico sob pressão de civilização e urbanidade, enfrentando suas demandas e problemas. No olhar de quem caminha parece algo simples, mas pela ótica de um estudo macro, fazer tudo isso funcionar de forma eficiente é o grande desafio nas cidades. Assim como em todo lugar, nossa cidade tem seus desafios, alguns muito específicos, e as soluções vão depender do olhar de cada gestor, e o que este entende na hora de aplicá-las. Como dito no vídeo anterior, o assunto, que é tão importante, e que faz parte das demandas para a realização da COP30, em Belém, é o urbanismo. Mas antes, vamos entender um pouco isso. O urbanismo é a área do conhecimento que estuda as relações entre a sociedade e o espaço em que ela está inserida. Com seu surgimento após a Revolução Industrial, no fim do século XIX, seu papel é planejar espaços urbanos para facilitar a vida das pessoas. O desafio atual é grande, o de migrarmos para um modelo sustentável de desenvolvimento urbano, com cidades igualitárias e inclusivas, tendo como pautas a habitação, mobilidade, meio ambiente, saneamento e desenvolvimento socioeconômico, complementou a docente Caroline Kuhn, PUC Rio Grande do Sul. Em nossa capital amazônica, o clima é temperado. Enfrentamos diversas fases ao longo do ano. Não temos um clima definido, e isso faz com que os impactos das adversidades sejam consideráveis. No vídeo anterior falamos das mangueiras de Belém. Esse vegetal tão presente em nossa capital, que traz abaixo de suas copas o clima amazônico, assim como outras árvores e plantas espalhados pela cidade, nos proporcionam frutos, sombra, bom ar, além de embelezar as ruas. Peça muito importante no urbanismo, enfrenta o desafio de sobreviver em meio à selva de pedras, já que cada vez mais o verde perde espaço. A manutenção destes vegetais é precária. Perdemos inúmeros deles ao longo do ano e a reposição é falha. Em nossa capital, praticamente não há mais locais para novas construções. Essas são feitas com retirada de velhos imóveis, ou terrenos há muito tempo sem uso, ou até em áreas anteriormente impróprias para a construção. Com o avanço da tecnologia, as construções podem ser feitas em qualquer local, porém, neste preparo, os vegetais vão perdendo espaço, são substituídos por prédios, que em sua maioria não estão integrados ao urbanismo da cidade. São feitos de forma aleatória, buscando atender somente os padrões comerciais. Isso impacta no paisagismo, além de influenciar o aspecto urbano, pois, a cada nova obra, sérias mudanças são feitas para atender às necessidades alheias, trazendo alterações consideráveis. Outro item que interfere nesta linha são as grandes obras em vias da capital. Temos nossa principal entrada e saída da cidade, a Almirante Barroso, que passou por mudanças, um grande exemplo de mutações. Percebe-se transitando por ela a ausência de itens essenciais para o aspecto urbano, um exemplo seria calçadas padronizadas. Pessoas com dificuldades de locomoção sofrem ao passar ali. A ausência do verde, antes mais presentes, excesso de semáforos, tornando lento o trânsito de veículos. Para se ter uma ideia, são 13 semáforos para 6,5 km de avenida em média. Isso significa que a cada 500 metros percorridos, há uma parada no sinal, fora as paradas de ônibus. Isso torna o percurso pela avenida muito lento. Outra via que vem sendo reformada, em uma obra que dura anos e ainda sem previsão de fim, é a rodovia Augusto Montenegro, com alta ocupação de todos os tipos ao longo da via, vem sendo modificada, porém a estrutura continua a mesma, que traz as mesmas dificuldades, com alta rotatividade de pessoas e veículos de todo o porte. Nossa BR-316, rodovia que liga a capital a outras cidades e estados do país, também passa por mudanças consideráveis no trecho de Belém a Marituba. Nesses três casos, um gasto alto de dinheiro para implantar um sistema copiado de outro lugar, sem perspectiva do benefício, mas os custos já passaram dos limites, se é que existe. Foi anunciado a reforma do Veropeso, nosso principal mercado a céu aberto da capital.
Porém, aquela área em torno necessita de muito mais. Com vias e prédios antigos e ruínas que representam certo perigo devido à falta de manutenção, em matéria de urbanização e organização, deixa muito a desejar e precisa de atenção urgente. Todo aquele complexo sofreu modificações ao longo dos anos e somente reparos pontuais foram feitos. Itens como trânsito, circulação de pedestres, acessibilidade, organização da área comercial como barracas, quiosques, ambulantes, entre outros. Todos esses pontos precisam de atenção urgente, que poderia ser incluídos nessa reforma. Isso influi a saúde pública pois afeta diretamente aqueles que ali passam, vivem e trabalham. Outro aspecto que está longe de uma solução macro é a ligação terra-rio, ou seja, as bordas da cidade. Aquele fim de rua que vai para o rio, aquele quintal que fica à beira do rio, aquele porto, aquela empresa de navegação, aquela beirada. Algo vem sendo feito, porém neste ritmo não veremos tão cedo um bom resultado. Como somos cercados por rios, quem passa em volta da cidade navegando, identifica esse olhar urbano de fora, da Bahia, e em muitos trechos, na maioria, não é uma imagem boa de se ver. Na elaboração deste vídeo, entra em vigor a Lei Limpa Poste, que obriga operadoras e concessionárias a limparem os postes. Na prática, obriga as empresas prestadoras de serviços que usam postes, onde basicamente passam fios de energia elétrica, e também outras empresas como operadores de telefonia e TV a cabo por exemplo, a reverem suas ligações e realizar ajustes retirando excessos e padronizando, de acordo com o Código de Postura do município. Uma verdadeira limpeza, pois, da forma como está é notável a poluição visual. Esses cabos espalhados nos postes que não funcionam mais causam acidentes, prejudicam a poda das árvores, e em várias áreas de Belém, é possível verificar esses fios espalhados. Se essa lei vai funcionar na prática não sabemos, porém, a ideia foi lançada. Vamos monitorar as ações. Muito presente em nossa capital por estar em região baixa, no nível do rio, são os canais que atravessam Belém. A cidade possui 15 bacias hidrográficas com 65 canais, que juntos têm 94 quilômetros de extensão. Há muito tempo, antes da construção desses espaços, existiam lagos e terrenos alagados que foram aterrados pelo poder público, provocando mudanças na cara da capital paraense. Em muitos desses, a estrutura é precária. Além da questão visual, o impacto negativo para a saúde da população é real. Mesmo aqueles que apresentam um nível de urbanização com o que o governo chama de macrodrenagem, os canais são usados como depósito de lixo da população, quem deveria cuidar, entopem e depois devido às fortes chuvas transbordam. Esse é um cenário corriqueiro em nossa capital, principalmente em período de chuvas, e vem sendo ao longo dos últimos anos, um dos maiores desafios, talvez o principal nessa questão urbanística de Belém. A acessibilidade. Ao longo dos últimos anos, a acessibilidade ganhou espaço nas ruas brasileiras. Pautada no direito de pessoas com deficiências poderem circular com autonomia e dignidade, essa questão levou à construção de instrumentos urbanos preparados para permitir a todos o acesso à cidade. No entanto, muitos desafios ainda permanecem, pois as pessoas com deficiência ainda enfrentam dificuldades em razão da falta de estrutura e de políticas insuficientes voltadas às suas demandas. Em Belém, o desafio é ainda maior. O que foi feito não contribuiu para que seja notado o avanço neste sentido. Com a vinda de eventos diversos, tendo a COP30 como um ponto de referência para possíveis grandes eventos que irão ocorrer em nossa capital, algo deverá ser iniciado imediatamente, se, daqui a alguns anos, quisermos ter o mínimo de acessibilidade, e que essa seja uma iniciativa de toda a sociedade, sendo um projeto de origem de administradores da cidade, desenvolvendo regras e parâmetro para melhorar o que temos hoje, e pensar a cada nova obra privada ou pública, formas de ter acessibilidade presente, e que se estenda a todas as cidades. E você, que acha do urbanismo em todos esses pontos em nossa capital Belém? Comente e compartilhe. Próximo assunto, vamos tratar de mobilidade urbana. Mais um assunto crítico em nossa cidade. Até lá!